Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu... Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Consulta o plenário quanto à dispensa da leitura da ata da sessão anterior, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno. Quem for favorável à dispensa permaneça sentado, quem for contra a dispensa fique em pé. Dispensada a leitura da ata anterior por unanimidade. Consulta o plenário para que se proceda à leitura sintetizada do expediente do dia. Quem for favorável à leitura apenas das emendas das proposições constantes no expediente do dia permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou ler uma denúncia nesta Casa de Leis. Vereador, vamos terminar a consulta, depois a gente faz, por favor. Sim, vereador. Aprovada a leitura sintetizada do expediente do dia por unanimidade. Pois não, vereador. Eu vou ler uma denúncia contra Vossa Excelência. Conforme o artigo 46 e artigo 47 da destituição da mesa. Ao plenário da Câmara Municipal de Conchas. Emerson José Fechina, brasileiro, solteiro, vereador, residente e domiciliado na Rua Pernambuco 571, Centro Conchas. CEP 18.570. Nos termos do artigo 46 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conchas, vem a presença de Vossa Excelência ofertar denúncia para abertura de processo de destituição da mesa em face de Miguel Elias Chaguri, atual presidente da Casa de Leis, pelo motivo a seguir expostos. Do cabimento. A presente denúncia tem fundamento no artigo 46 do Regimento Interno da Casa de Leis, mais especificamente no capítulo que trata sobre a destituição da mesa. Assim vejamos. Artigo 46. Os membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, poderão ser destituídos de seus cargos, mediante resolução aprovada por 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara, assegurado o direito de ampla defesa.
Por sua vez, o artigo 47 do Regimento Interno dispõe que tal denúncia deve ser dirigida ao plenário, devendo ser subscrita por pelo menos um dos vereadores. Assim vejamos. Artigo 47. O processo de destituição terá início por denúncia subscrita necessariamente por pelo menos um dos vereadores, dirigida ao plenário e lida pelo seu autor em qualquer fase da sessão, independentemente de prévia inscrição ou autorização da presidência. Desde já, requer que o senhor presidente, ora denunciado, seja impedido de funcionar no presente procedimento, haja visto seu manifesto impedimento nos termos do artigo 47, parágrafo 3º do citado regimento. Dos fatos. O parágrafo 1º do artigo 46 do Regimento Interno dispõe sobre as hipóteses de destituição. É passivo de destituição o membro da mesa quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, ou quando exorbite das atribuições a ele conferida por este regimento. São inúmeros os abusos cometidos pelo então presidente da Câmara, o qual deve ser destituído do cargo de presidente desta Casa de Leis. Se não, vejamos. Da nomeação da assessora jurídica. Primeiramente, importante esclarecer que o senhor presidente, como é de conhecimento de todos, logo no início de seu mandato nomeou a doutora Valéria Bufani como assessora jurídica da Câmara, sendo este um cargo de confiança. Ocorre que existem várias peculiaridades que envolvem tal nomeação. A primeira é que, antes do denunciado ser vereador e presidente da Câmara, teve doutora Valéria Bufani como sua advogada particular em diversos processos, inclusive contra a Prefeitura de Conchas, conforme extrato do processos em anexos. Depois, que o senhor presidente tinha conhecimento de que a doutora Valéria também era advogada particular deste vereador em diversos processos, inclusive um processo envolvendo a Câmara Municipal e Prefeitura de Conchas. Ainda assim, nem a doutora Valéria Bufani declarou-se impedida de ser nomeada para ser advogada da Câmara. Muito menos respeitou o senhor presidente a impossibilidade de nomeá-la. É inegável que, com a nomeação de uma assessora jurídica, que é, ao mesmo tempo, advogada particular de dois vereadores, este denunciante e o denunciado, advogando contra a Câmara, em processo que se encontra em andamento, haja quebra de imparcialidade em sua atuação. É sabido que o assessor jurídico, embora de confiança e de livre nomeação pelo presidente da Câmara, deve oferecer pareceres e orientação jurídica a todos os vereadores, o que fica comprometido com essa situação. Com a impossibilidade de advogar a favor da Câmara, sem esperar pelo prazo de 2 anos, a advogada foi representada junto à Ordem dos Advogados do Brasil, conforme cópia da representação em anexo, que ainda encontra-se em fase de julgamento. Este vereador, inclusive, recebeu notificação da doutora Valéria Bufani sobre sua renúncia de um processo particular, porém com esclarecimentos de que no processo envolvendo a Câmara e a Prefeitura, renunciou ao mandato agora em janeiro, para assumir a defesa da Câmara, mas deixou outro advogado de sua bancada, que, coincidentemente, é seu marido. Isto porque a doutora Valéria é sócia da Bufani Uliane Baldini Sociedade de Advogados, inscrita na OAB sob o número 12.934, conforme consulta no site oficial da OAB São Paulo. O Estatuto da OAB, em seu artigo 17, é claro ao dispor que, artigo 17, os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar em juízo clientes com interesses opostos.
É sabido que o assessor jurídico desta Casa de Leis deve obedecer aos preceitos do Código de Ética da OAB, sob pena de responder administrativamente como servidor público, que é, estando o senhor presidente omisso nesse aspecto. Além da ofensa ao Estatuto da OAB, que detém o status da lei federal, a ofensa aos princípios constitucionais, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o da moralidade e da impessoalidade. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado nada mais é do que a necessidade de se dar mais importância aos interesses da coletividade do que aos interesses individuais, o que não foi observado pelo senhor presidente nesta Casa de Leis, que pretende apenas garantir seus interesses pessoais. O princípio da moralidade administrativa consiste na obediência e respeito a padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade, o que não temos observado pelas condutas adotadas pelo senhor presidente. Já o princípio da impessoalidade estabelece um dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Não é o que temos observado nesta Casa de Leis, diante da postura adotada pelo senhor presidente, sejam por suas ações ou omissões. Ademais, este vereador passou a levantar possível denúncias envolvendo o senhor presidente, bem como realizando pedido de vistas de projeto que envolviam interesses da assessora jurídica, dando início ao campo de ameaças voltado à figura deste denunciante. Revisando atentamente o projeto de lei que reestrutura o cargo de assessor jurídico desta Casa, este vereador adota nova postura quanto ao mesmo e conclui que este, além de beneficiar diretamente a figura da doutora Valéria, acaba por não prever sua carga horária de trabalho, bem como afronta os princípios, vez que só contém apenas um parecer, ou seja, o parecer dela mesma, parecer favorável por razões óbvias. É flagrante o prestígio ao cargo de confiança, em extrema atitude de legislar em causa própria. Em sessão desta Casa de Leis, onde este vereador faz alguns questionamentos, como as denúncias apresentadas por cidadão contra o senhor presidente e que aguardava, sem necessidade, um parecer jurídico. É surpreendido pela atitude deplorável da assessora jurídica ao adentrar ao plenário com o dedo em riste ameaçando a figura deste vereador no exercício de suas funções. O boletim de ocorrência em anexo narra o contexto das ofensas proferidas pela doutora Valéria Bufani contra este vereador, que foram gravadas em áudio e imagem por esta Casa, as quais flagram com exatidão o momento em que a mesma adentra ao plenário, apontando seu dedo e proferindo palavras ameaçadoras. Neste momento em que o denunciado sai da tribuna, reassume seu cargo de presidente, assistindo toda a cena de sua assessora jurídica contra este vereador, dá continuidade à sessão como se nada tivesse acontecido, malgrados os esforços deste vereador em dizer que havia sido ameaçado pela mesma. Ao dar a palavra ao vereador Rodrigo, que assume a tribuna, o senhor presidente ignora as ofensas de sua assessora a este vereador, até que o vereador senhor Miguel Mir, com a sensatez que lhe é peculiar na qualidade de ex-presidente desta Casa, realiza pedido de intervalo ao denunciado, o que é atacado pelo mesmo. Caberia ao presidente, ora denunciado, tomar atitudes a fim de coibir as ofensas e a desordem no plenário por obrigações regimentais, o que não foi observado. A atitude omissa do senhor presidente demonstra a chancela das atitudes de sua assessora jurídica, que, na qualidade de agente pública comissionada, deveriam ter sido tomadas providências cabíveis.
inclusive com abertura de sindicância, para apurar os fatos aplicando as devidas punições. O senhor presidente, ora denunciado, foi omisso quanto suas obrigações regimentais, devendo ser destituído da mesa. Além disso, as denúncias ofertadas pelos cidadãos para apurar as condutas do senhor presidente foram rejeitadas pelo próprio presidente, que deveria declarar-se impedido. Não bastasse isso, tal rejeição deu-se como amparo em parecer jurídico da doutora Valéria de que a lei orgânica seria inconstitucional, citando o artigo 58 da Constituição Federal. A nosso ver, a lei orgânica não é inconstitucional, muito menos o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ainda que fosse, deveria ser declarada, não podendo apenas acatar o parecer jurídico, deixando de dar vigência à lei orgânica, sendo o ato assinado pelo presidente próprio alvo das denúncias, no mínimo uma atitude de um governo déspota. Ademais, ainda que a cidadã não tivesse legitimidade para abertura de comissão processante, é certo que o senhor presidente, se não fosse o próprio alvo das denúncias, deveria ter determinado a abertura do processo de ofício, atitude que não tomou, a fim de proteger seus interesses pessoais. Ora, na visão do senhor presidente, o cidadão não é legítimo, mas seu vice-presidente é, caso tivesse declarado impedimento, mas preferiu não fazê-lo, demonstrando sua atitude ditadora e oportunista. Prosseguindo, este vereador foi surpreendido com acusações sérias ameaçadoras do senhor presidente, de que estaria inelegível por suposta condenação em 13 de junho, fazendo tal pronunciamento em sessão oficial transmitida pelos meios de comunicação de que estaria inelegível, não concedendo a parte a este vereador, a fim de demonstrar a mentira e inverdade dita pelo mesmo. Importante esclarecer alguns fatos. A doutora Valéria, que era advogada deste vereador neste processo, que renunciou no último dia 20, deveria ter informado melhor o senhor presidente, que também é seu cliente particular, e ao editor do jornal Nosso Informativo, que também é seu cliente particular, conforme extrato. Anexo. Que ainda cabe recurso, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça, e que os prazos começam a correr da última intimação, que deu-se no dia 20 de junho, dia que a doutora Valéria renunciou ao processo, podendo concluir que não decorreu o prazo para os recursos cabíveis. Inclusive, tais fatos tiveram repercussão na imprensa local, onde o Jornal do Povo noticiou que o senhor presidente afirmou que este denunciante poderá perder seu mandato. Bem como o jornal Nosso Informativo lançou matéria narrando tais ocorrências que são inverídicas. O senhor presidente, ora denunciado, deveria saber que quando ocorre o trânsito em julgado, além de haver uma certidão, o processo volta à sua comarca de origem, que é Conchas, fato que ainda não ocorreu. Assim podemos concluir que a mesma clareza solar que ainda não houve o trânsito em julgado. Desse modo, tanto o jornal quanto o senhor presidente, ambos clientes da doutora Valéria, que era advogada deste vereador, estão equivocados, havendo por parte do denunciado quebra de decoro parlamentar, pelo que deve ser destituído da mesa. Ainda que se levantar uma questão, o senhor presidente achou por bem encerrar o contrato com a empresa de consultoria, Publiconsult, a qual sempre prestou serviços a esta Casa de Leis, fazendo com que a doutora Valéria seja a única assessora, deixando este vereador à mercê de seus posicionamentos. Mesmo depois de todos esses fatos, também afetando a imparcialidade,
na análise de projetos e demais consultas jurídicas. Por fim, apenas para ratificar as razões aqui expostas, a Sociedade de Advogados Bufani, Uliana e Baldini, da qual a doutora Valéria faz parte, está sendo processada pelo Ministério Público de Conchas, tendo sido concedido uma liminar para suspender o contrato de prestação de serviço firmado com a Prefeitura de Pereiras, cidade vizinha, e pertencente à nossa comarca, por irregularidades na licitação conforme extrato do processo em anexo. Por fim, o marido da doutora Valéria, advogado e pertencente à mesma sociedade de advogados, propôs ação de nulidade contra esta Câmara, que, por certo, será contestado por sua esposa, haja visto ser a única advogada que defende os interesses desta casa, aniquilando qualquer imparcialidade no conflito de interesses, o que é expressamente vedado pela OAB conforme extrato do processo em anexo. Segue em anexo CD, com os trechos das sessões mencionadas nesta denúncia, bem como o trecho com a imagem da assessora jurídica adentrando ao plenário e ameaçando este vereador, assim como o relatado no início desta denúncia. Diversos são os motivos que ensejaram a adoção desta medida, vez que foram muitos abusos cometidos, sejam eles contra a legalidade, moralidade, boa-fé, transparências dos atos da presidência desta Casa de Leis, seja aqueles para beneficiar os interesses pessoais de sua comissionada, sejam aqueles que atendem contra os princípios constitucionais e regimentais desta Casa. Ante o exposto, requer ao plenário desta Câmara Municipal seja recebida a presente denúncia nos termos do regimento interno, ao final seja denunciado, destituído de seu cargo. Ainda com a destituição do presidente, é medida de rigor a exoneração do cargo de confiança de sua assessora, doutora Valéria Bufani, em homenagem aos princípios já expostos. Requer ainda a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo para conhecimento e adoção das medidas cabíveis, bem como a Ordem dos Advogados do Brasil. Subseção de Laranjal, para apurar a conduta da doutora Valéria, a qual está inscrita sobre o número 121.489. Termos em que pede-se a espera deferimento. Emerson José Fechner, vereador. Qualquer denúncia pedindo a destituição de qualquer membro da mesa diretora deve ser apresentada por escrita e assinada necessariamente por um dos vereadores e baseada no parágrafo único do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Senhor presidente, por se tratar de matéria vereador, o presidente está falando. Eu fiz uma denúncia, qual o senhor é o denunciado. O vereador, o senhor está impedido. Corta o microfone do vereador Emerson Fabiano. Presidindo esta sessão, senhor presidente. Somente poderá ser discutida e votada após ser protocolada e colocada na ordem do dia, nos termos dos artigos 166 e 185 do Regimento Interno. Advirto o vereador que as decisões deste presidente são soberanas e devem ser respeitadas, e que por força do artigo 43, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e do artigo 375 do Regimento Interno, a interpretação do Regimento Interno compete exclusivamente ao presidente da Câmara Municipal. Assim, visando dar cumprimento ao Regimento Interno e assegurar a ordem dos trabalhos, determino ao nobre vereador que entregue a denúncia para a secretária-geral, para que a mesma possa ser protocolada e regularmente inserida na pauta da próxima sessão ordinária. Fica indeferido qualquer outro pedido de ordem acerca da presente questão, já que está decidida e deve ser acatada. Senhor presidente, eu acho que não é bem desse jeito, senhor presidente. Eu acho que nós teremos que discutir a questão como está colocada agora. O impedimento, de acordo com a denúncia apresentada pelo vereador Emerson, é sobre Vossa Excelência como presidente. Vereador Miguel Mir, o artigo 166
Diz claramente, nenhuma proposição será colocada em discussão sem que tenha sido incluído na ordem do dia, com antecedência de 24 horas. Eu peço atenção à leitura do artigo 46 e 47. 47. Havendo controvérsias, vereador, deve-se atentar ao artigo 375. As interpretações do regime interno serão feitas pelo presidente da Câmara. Mas o objeto da denúncia em assunto controvertido. Senhor presidente, o objeto da denúncia é Vossa Excelência. Exatamente, eu não estou me negando, vereador. Vossa Excelência está impedido de continuar presidindo essa sessão enquanto nós debatermos esse assunto, senhor presidente. Eu apelo a Vossa Excelência o bom senso, né, de decidirmos essa questão já, senhor presidente. Pela interpretação do próprio regimento, senhor presidente. Eu sei que o artigo 166 determina que, mas no caso é Vossa Excelência que está sendo denunciado. Eu entendo que Vossa Excelência já está impedido de decidir sobre essa questão. Deverá ser o vereador Darciso, no momento, tomar a decisão. Mas, vereador, os artigos são claros, vereador. O artigo 46 também é claro. Mas presidente. Então, havendo a controvérsia, quem decide sou eu. Mas como que pode ser o Vossa Excelência que vai decidir? Mas eu não estou me negando de receber a denúncia, vereador. Eu não estou falando. Apenas temos que estudar o caso. Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse todos os vereadores, senhor presidente, a respeito dessa situação. Porque senão vai ficar um debate do vereador Hermes com o vereador Miguel. Eu só estou apelando pelo bom senso, pelo que está escrito no regimento. Eu gostaria que os outros vereadores se manifestassem sobre essa situação. O nosso advogado, bacharel, que poderia também esclarecer, como todos os outros vereadores. A interpretação, pelo que o vereador Emerson coloca, é clara. Ele coloca aqui, é lida pelo seu autor em qualquer fase de sessão, independentemente de prévia inscrição ou autorização da presidência. E não é uma propositura que está sendo colocada. Artigo 185. Proposição é toda a matéria sujeita à deliberação do plenário. Se vai ser deliberado ao plenário, é uma proposição, vereador. Senhor presidente, nesse quesito, senhor presidente, ele é literal, a questão de gramática é literal, que nesse quesito ele se exclui, não entra. Não entra nas outras... Eu não entendo dessa forma, vereador. Cabe ao presidente decidir. Mas como que pode Vossa Excelência decidir se o senhor é o... Eu estou decidindo eu estou acatando a denúncia, vereador. Eu sei. O senhor não pode decidir nesse assunto, senhor presidente. Por favor, vereador Hermes, o senhor já colocou a denúncia, por favor. Eu não estou querendo nem me manifestar a respeito da denúncia. Eu só estou me atentando ao regimento. O regimento é claro. O processo de destituição terá início por denúncia subscrita necessariamente por pelo menos um dos vereadores, dirigida ao plenário e lida pelo seu autor em qualquer fase da sessão, independentemente de prévia inscrição ou autorização da presidência. Ele é textual, ele não precisa da autorização de Vossa Excelência. Também são textuais, vereador? Não é, senhor presidente. Como que não? Da mesma forma. O que diz o 166? Senhor presidente, vamos consultar todos os vereadores. Eu gostaria que os outros vereadores se manifestassem também a respeito dessa situação, porque senão fica só eu debatendo, eu não estou aqui como algoz nem nada. A questão é regimental. O apontamento é regimental. Então vamos consultar. Vereador Júnior, você quer que a denúncia que eu seja destituído do cargo hoje? Questão, senhor presidente. Como que não? Não é essa a questão. Ninguém está pedindo. A destituição é no final do processo, senhor presidente. Ele está pedindo a abertura da comissão para investigar a Vossa Excelência. Ele não está pedindo a destituição imediata. O regimento ele diz isso. Não está pedindo a destituição de Vossa Excelência. É o processo de início. Se vai receber ou não receber a denúncia. É essa a questão. Se receber a denúncia, aí que vai se formar a comissão. Mas então você acha que o recebimento tem que ser hoje? Pelo entendimento do regimento que eu estou fazendo, sim. Pelo que está lido aqui, ó. Vamos ler novamente. Artigo 47. O processo de destituição terá início por denúncia subscrita necessariamente por pelo menos um dos vereadores, dirigida ao plenário e lida pelo seu autor em qualquer fase da sessão, independentemente de prévia inscrição ou autorização da presidência. Parágrafo 2º. Lida a denúncia será imediatamente submetida ao plenário pelo presidente, salvo se esse estiver envolvido nas acusações. Caso em que esta providências e as demais relativas ao procedimento de destituição competirão aos seus substitutos legais, no caso o vereador Darciso, que é o vice-presidente. E se esse também estiver envolvido, ao vereador mais votado. Então, imediatamente, a gente já tem que votar se vai acatar. A gente nem viu a questão que o vereador Emerson está colocando. Ele somente leu
o que está ali. Nós não temos nem condição de dizer se é verídico ou inverídico, é a comissão que vai dizer. Ninguém vai votar a destituição de Vossa Excelência hoje. Não é essa... Aí o artigo 166 cai, vai acontecer o que com ele? Mas o artigo 166, ele vale para tudo, senhor presidente. Exatamente, para tudo. Exceção essa em que ele é literal a interpretação. Tudo bem, então, vereador. Vamos fazer conforme não é eu gostaria que eu ouvisse a opinião de todos os vereadores a respeito dessa situação. Não é para ficar a minha decisão. Dê a sua opinião, vereador Júnior. Eu acho que o artigo 185, leia para mim, por favor, Luiz Néder, o que é a preposição. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário. As proposições poderão consistir em proposta de emenda à lei orgânica, projeto de lei, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, substitutivos, emendas e subemendas, vetos, pareceres, requerimentos, indicações e moções. Isso são preposições, vereador Júnior. As proposições. Eu entendo que essa denúncia não é uma proposição, senhor presidente. Vamos acatar a denúncia e eu sou favorável ao entendimento. Mas ninguém não está acatando a denúncia, vereador? Vamos colocar em votação. Vamos pôr em votação, vereador. Eu também concordo com o Luiz Néder. A gente conversou lá dentro na reunião lá administrativa e chegamos nesse acordo que ela não é uma proposição. Vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, da maneira que se encontra, eu acho que ela tem que ir na votação. Mas vai votar o que, vereador Darciso? Eu ainda não entendi. Mas a denúncia já foi acatada. Exatamente. Mas em sequência... votar, senhor presidente, se vai receber a denúncia ou não. Se nós recebemos ou não. Se receber, tem que se nomear a comissão. Se não receber, ela está arquivada de imediato. Tudo bem, então. É como eu acabei dizendo, é o voto que vai decidir, o plenário que vai decidir. Eugênio. Vamos acatar a denúncia. Vereador Rodrigo. Eu sou favorável também, o vereador Júnior lembrou muito bem, falando do artigo 185 da proposição, que denúncia não se enquadra. Então eu acato também a denúncia, sou favorável. Bom, o Miguel já é, o Luiz, Ademir. Também sou favorável, senhor presidente. Então a denúncia está acatada. Senhor presidente, eu peço que o senhor se retire da presidência e deixa o vice-presidente assumir o lugar de Vossa Excelência, ele que tem que colocar na pauta em discussão e votação quanto à denúncia feita por esse vereador. Por favor, senhor presidente. Peço ao vereador Darciso que assuma meu lugar na votação. Senhores vereadores, então eu coloco em discussão a referida denúncia. Em discussão, vereador Miguel Mir. Senhor presidente, eu acho que não tem nem como discutir, porque nós não temos nem condição de avaliar essa situação, se é real ou não. Eu acho que já por direto na votação, quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Perfeitamente. Mais alguém? Com a palavra... vereador Hermeson. Senhor presidente, eu acho que o vereador denunciante nesse momento... Eu me declaro impedido, vereador. Não, eu acho que nem o vereador Hermeson, nem o vereador Miguel, nesse momento, eles poderão se manifestar nessa situação, porque o denunciante também não pode. Então, serão impedidos. Mais algum vereador em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco a referida denúncia em votação.
Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fica em pé. Vereador Júnior. Votação simbólica, senhor presidente. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vereador presidente não conta. 6 votos favoráveis, senhor presidente. Certo. Ela, para ser acatada, precisa ter 6 votos favoráveis. Ela foi acatada, senhor presidente, porque é a maioria dos vereadores que estão desimpedidos. No Perfeito. caso, os dois não votam. Não votam. Foi por 6 votos a 0, senhor presidente. Senhor presidente, eu só peço a Vossa Excelência... A denúncia foi acatada por 6 votos a 0. Senhor presidente, eu só peço para o plenário não se manifestar, ficar aqui. Eu gostaria que o plenário ficasse em silêncio, por favor. Então o senhor já promulgou o resultado, senhor presidente? Perfeitamente. Imediato, senhor presidente. De acordo com o artigo 48, recebida a denúncia, serão sorteados 3 vereadores para compor a comissão processante, senhor presidente. Então já tem que realizar o sorteio imediatamente, senhor presidente. Nós vamos providenciar o sorteio. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, nesse momento o vereador Emerson não pode se manifestar, senhor presidente. Tá certo. Senhor presidente, solicito um intervalo regimental para providenciar os papéis para o sorteio, senhor presidente. Está o intervalo regimental de 5 minutos. Retornando aos trabalhos aqui, eu gostaria que o público ficasse em silêncio, por favor. Eu estou com os nomes aqui, rubricado por mim. Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Rubricado. Tirar para o sorteio. Miguel Elias Chaguri. Não pode. Não pode. Miguel Elias não pode. Miguel Jorge Mir Neto. Rubricada. Eugênio Luiz de Oliveira. Rubricado. Ademir Simão. Rubricado. Rodrigo Garcia Lewandowski. Rubricado. Luiz Antônio Néder Filho. Serão depositados, dobrado, e eu vou chamar um dos vereadores para sorteio. Acho que se o senhor presidente pudesse a nossa secretária legislativa fazer o sorteio e a gente acompanha do lado dela. Pode ser, senhor presidente? Por favor, não entendi. A nossa secretária, a Luciana, fazer o sorteio e a gente acompanha os vereadores do lado. Isso, e o senhor, então solicito a nossa secretária Luciana, de cada bancada. Inclusive o primeiro sorteado, Antônio Domingues Oliveira Júnior. Segundo sorteado, Rodrigo Garcia Lewandowski.
Terceiro sorteado, Miguel Jorge Mir Neto. Então está formado a comissão. Oi. Senhor presidente, constituída a comissão, seus membros elegerão um deles para presidente, que nomeará entre seus pares um relator e marcará a reunião a ser realizada dentro das 48 horas seguintes, senhor presidente. Então, gostaria dos integrantes da comissão a gente já se reunisse e já decidir presidência. Perfeitamente. Suspenso, então, por mais uns 5 minutos. Não precisa? Não. Senhor presidente, eu só quero entregar a referida denúncia para a comissão constituída. Pois bem. Então, ficou constituída. Assim ficou constituída a comissão. Júnior, presidente, Miguel Mir, relator, e Rodrigo, secretário. Assim ela foi constituída. Pela ordem, senhor presidente, só quero entregar a denúncia ao nobre presidente da comissão constituída. Pois bem. Senhor presidente, sim. Pela ordem também. O vereador Júnior, presidente, já poderá determinar a reunião amanhã da comissão, senhor presidente. Com a palavra. Então, eu, como presidente da comissão processante, convoco a reunião amanhã para as 10 horas da manhã. Retornando aos trabalhos, eu convido o presidente Miguel Chaguri para retornar à presidência. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 38 de 2013. Na ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria da retirada de uma indicação minha, 00126-2013, por favor. (116), vereador? Ah, sim. Será retirada, vereador. Projeto de Lei 38 de 2013 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por redução parcial de dotação junto ao orçamento programa vigente do município e da outras providências. Projeto de Lei 39 de 2013 do Poder Executivo autoriza o Executivo Municipal celebrar convênio com a Associação Comercial e Empresarial em Conchas, conforme especifica, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 15 de 2013 do Poder Executivo dispõe sobre a criação de empregos ao quadro Empregos Permanentes da Prefeitura. Projeto de Lei Complementar 16 de 2013 do Poder Executivo altera o anexo 1 do artigo 1º da Lei Municipal número 471/2001
e da outras providências. Requerimento 49 de 2013, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto, requer que o Poder Executivo Municipal informe através da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Conchas qual a cobertura vacinal da vacina contra a gripe e por que não foi concedida a vacina aos funcionários públicos, os quais já haviam sido comunicados da vacinação. Requerimento 51 de 2013, de autoria do vereador Luiz Antônio Neder Filho, requer que o Poder Executivo Municipal encaminhe projeto de lei concedendo o 14º salário dos agentes de saúde da família, o qual é enviado pelo Ministério da Saúde. Requerimento 52 de 2013, de autoria do vereador Emerson José Fechner, requer que o Poder Executivo Municipal, através do setor competente, encaminhe o croquis da rua Euclides Maracini e informe qual a previsão de continuação da pavimentação da mesma. Requerimento 53 de 2013, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto, requer que o Poder Executivo Municipal informe se é exigido a apresentação do GFIP da empresa terceirizada para a prestação de serviços, obras e pinturas das guias. Requerimento 54 de 2013, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto, requer que o Poder Executivo Municipal envie relação nominal das empresas que foram pagas como restos a pagar referente ao exercício de 2012, incluindo o valor pago às mesmas. Moção de pesar 45 de 2013, a família do senhor José Bueno de Oliveira, da autoria do vereador Miguel Elias Chaguri e subscrita pelos demais vereadores. Indicação 116 de 2013, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Larantoves, indica ao Poder Executivo Municipal que seja colocada uma placa indicando proibido jogar lixo na área da preservação na Coab 2. Indicação 123 de 2013, de autoria do vereador Luiz Antônio Neder Filho, indica ao Instituto Moriá a contratação de 2 médicos plantonistas para atender no pronto-socorro do Hospital Municipal. Indicação 124 de 2013, de autoria do vereador Luiz Antônio Neder Filho, indica ao Poder Executivo Municipal a reforma da piscina do Centro de Lazer do Trabalhador, inclusive enviando orçamento e cronograma de reforma. Indicação 125 de 2013, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de iluminação nos postes da estrada Conchas-Porangaba, no trecho que compreende do início ao término da Coab 4. Denúncia de infração político-administrativa por falta de decoro parlamentar, apresentada pelos cidadãos Prínio Rodrigues, Bernadette de Lourdes Santos, Roberto Alves, Renato Silva Tomazella, Taluana Santos Garcia, Cláudia Menon Alves e Valquíria de Almeida, contra o vereador Emerson José Fechner, pedindo o afastamento provisório do vereador denunciado de suas funções e, ao final de regular processo, a cassação de seu mandato parlamentar, com base na lei da ficha limpa, em decorrência da condenação criminal imposta ao denunciado por decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por crime contra a administração da Justiça. Artigo 344 do Código Penal, coação no curso do processo. Prefeito Municipal, presidente da Junta de Serviço Militar de Conchas, senhor Odirley Reis, e a secretária da Junta da Cidade Municipal,
Terezinha Aparecida da Silva, tem a grata satisfação de convidar o senhor Miguel Elias Chaguri, presidente da Câmara Municipal, e demais vereadores para a solenidade do juramento à bandeira de 70 jovens consciências, que receberão certificado de dispensa de incorporação do serviço militar, a realizar-se no dia 19 de julho de 2013, sexta-feira, às 10 horas, na sede da Câmara Municipal, com a presença do primeiro-tenente Adelson Ferreira, delegado da 12ª Delegacia, Serviço Militar de Botucatu, São Paulo, e demais autoridades. Atenciosamente, Odirley Reis, Prefeito Municipal. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, a justiça tarda, mas não falha. Eu vou passar um breve vídeo de uma senhora indignada com o que vem ocorrendo em relação ao auxílio universitário pago pelo Poder Executivo. Por favor, Fabiano. Esse vídeo é simplesmente um trecho, mas na verdade tem uma duração bem maior, é só para o senhor se atentar. Eu dei mentira. Falei, mentira tem perna curta. Eu falei, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer a folha certinha e vou chegar lá, vão me perguntar. Eu falei, não tem van. É rodízio de carro. Aí tudo bem, fui lá, cheguei lá, daí aquele mocinho falou assim pra mim, tá faltando um documento aqui, dona. Eu falei, que documento? O documento da van. Daí eu falei, mas o meu filho não viaja de van. Ele viaja rodízio de carro, de fim de semana. Um leva, um busca, né? Então é assim que estão fazendo. E lá, tudo bem. Aí passou, acho que uns 15, de 20 dias, voltou, deu o documento de volta, né? Para a senhora? É, que foi reprovado. Até nisso eu fiquei com raiva, né? Daí fui no Martelinho de Ouro, falei, eu vou enxertar lá. Passei por lá, né? O Dito ficou lá no... Não sei, ficou lá por baixo, aí eu passei no Martelinho de Ouro. Peguei o mocinho de novo lá. E o Miguel estava lá no cantinho, acho que no... Miguel Chaguri. É, o pai do menino estava numa salinha no fundo do Martelinho de Ouro, lá deve ser escritório desse lá, né? Sim. E nisso ele veio, deu de vir de lá para cá, ficou olhando assim para mim, encarou eu e deu de vir, né? Mas eu já tinha perguntado para o menino. Eu falei assim para ele, aí você conseguiu lá receber aquele dinheiro? Daí ele falou assim, conseguimos? Conseguimos ainda, são dois, né? Conseguimos. Conseguimos. Ah, daí quando ele falou, daí deu um revester de minha ideia, eu falei, puta que louco de raiva, só começou a fazer barraco, né? Entendi. Eu falei assim, nossa, e o meu filho não conseguiu. Daí ele falou assim pra mim, mas também a senhora não levou o papel de van, né? Como que você mentira o papel de van? Daí eu falei, eu não levei não, porque eu não gosto de mentira. Daí disse o pai dele veio. Veio e deu sinal pra ele, fez assim pra ele, né? Saí da conversa, né? Entendi que ele ia... E daí ele mesmo falou pra mim que o filho dele tava... mas os meninos... Ele não falou meu filho, ele falou, mas os meninos estão vindo de van. O Miguel Chaguri falou que... Falou. Então, na verdade, o Miguel Chaguri estava sabendo de toda a situação, né? Lógico que estava. Daí eu xinguei ele sem saber que era ele. Xinguei, não, falei as verdades. Eu falei, por isso que eu odeio política. Senhores vereadores, na verdade a gente fica até meio constrangido com essa exposição, um fato que a gente vem debatendo, colocando a irregularidade que vem ocorrendo nesta casa em relação ao pagamento do auxílio universitário. Independente da participação do senhor presidente, dos filhos do senhor presidente, está recebendo irregularmente, mas tem vários alunos universitários que estão sendo desamparados, porque a lei não está sendo aplicada de forma correta. Nós temos que abrir uma SEI para investigar tamanha irregularidade que vem acontecendo. Não só o fato dos filhos do senhor presidente, ou talvez o envolvimento do senhor presidente.
Como eu falei, nós temos que regularizar essa situação. Então eu estou ocupando, usando do meu tempo mais uma vez, para fazermos a abertura do MACEI. O vídeo que tem aí gravado vai além disso daí. Nós temos que nos policiar. Chega de falso moralismo aqui dentro dessa casa. Não podemos admitir esse falso moralismo. Cadê o fiscal do povo? É revoltante, nobres companheiros, mas, bendito, vamos amparar os alunos universitários que têm direito a esse auxílio transporte, que é o filho desta senhora que está desamparado e a lei é clara. Se não apresentar um documento, é ressarcido apresentando outro documento. Agora nós sabemos, foi apresentado documento até demais para esses alunos, alvo da denúncia, o que motivou toda essa denúncia, receberem esses auxílios. Então, senhor presidente, eu peço um tempo para Vossa Excelência, para nós constituirmos uma comissão de assuntos, uma comissão de investigação, mediante a denúncia e as 3 assinaturas aqui, senhor presidente. Vereador, que 3 assinaturas que tem aí? Quem são os vereadores? Essa denúncia está assinada por mim, vereador Miguel e vereador Rodrigo, vereador Miguel Mir. E essas assinaturas já foram colhidas na sessão anterior, a qual Vossa Excelência presenciou. Uma palavra, vereador Miguel Mir. E gerou tudo aquele transtorno. Uma parte, senhor presidente. O vereador Hermes Sim, a parte. Como nós tivemos depois daquela sessão, onde eu assinei, juntamente com o vereador Rodrigo, nós tivemos reuniões administrativas após aquela sessão, onde Vossa Excelência colocou a questão claramente para todos os vereadores reunidos, inclusive o vereador Luiz Neder foi até testemunha na questão do vereador Miguel não estar envolvido na questão da apuração da SEI. Mediante aquela nova informação que o vereador Luiz Neder nos apresentou, de imediato eu tinha falado para Vossa Excelência que estaria retirando a assinatura. Na questão da SEI, Vossa Excelência poderia novamente ter conversado com a gente se teria novos argumentos a serem colocados. Daquilo que tinha sido colocado e conversado em reunião, tinha restado claro que o vereador Miguel não tinha envolvimento na denúncia. Então que se reformulasse novamente a denúncia para a gente ter a investigação plena e não somente como estava colocando a omissão do vereador Miguel, que era esses os termos que estavam na denúncia. Então, no momento nenhum aqui estou retirando aquilo que falei. É que novos fatos foram chegados. Aquela assinatura foi assinada no calor da sessão, tivemos reuniões posteriores, inclusive com a presença do vereador Luiz, que é quem eu considero, e aquilo que não foi colocado. Então eu sugiro a Vossa Excelência para protocolar a denúncia com novas informações ou com nova formulação da investigação. Daquele jeito que está, que não tinha informação nova, salvo engano, agora esse vídeo que Vossa Excelência está apresentando, eu, no meu ponto de informação, eu retiro a assinatura da denúncia, como já tinha conversado com Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo o posicionamento do vereador Miguel Mir. Como eu disse aqui anteriormente, independente... Pela ordem, senhor vereador, se me permite uma parte? Só para me concluir, vereador, independente do envolvimento do senhor presidente, dos filhos do senhor presidente, a questão é o desamparo com relação aos outros universitários. Vereador, isso ninguém é contra. Sim, todos entendi. Nós sabemos Perfeito. dessa situação. O que eu só solicitamos é que reformulasse o pedido de investigação.
É o que eu vou sugerir para todos os nobres companheiros, para a gente não estender mais esse assunto, nós redigirmos uma nova denúncia, de imediato isso daqui nós podemos fazer aqui, analisar em conjunto, eu tenho a certeza que mais vereadores vai acompanhar esta denúncia. Então eu peço para o senhor presidente que peço um intervalo de 5 minutos para nós redigirmos novamente essa denúncia. Vereador Emerson, por favor, amanhã o senhor protocola uma denúncia bem feita, com as assinaturas, por favor. Não, isso eu faço questão de protocolar agora, senhor presidente. Não, vereador, não permito. Eu gostaria... Vereador Hermes, nós já estamos sobrestados com uma comissão que acabou de ser montada. Vamos ter mais uma votação de uma outra comissão a ser montada, né? Ninguém está aqui querendo pôr panos quentes e muito menos engavetar nada. Nós queremos a verdade, como já falei aqui quando fui denunciado, que toda denúncia que chegasse aqui nós iríamos. Eu só peço, para Vossa Excelência, né, em consideração, reformule novamente os termos da denúncia. Vossa Excelência é capaz para isso. Apresente a todos os vereadores, aí aqueles que se sentirem, poderemos até marcar uma reunião administrativa, né? Eu acho que o momento agora não cabe. Só é uma parte e uma posição minha, senhor. Senhor vereador Emerson. Vereador Luiz Néder. Gostaria de deixar a parte. Bem claro, vereador Emerson, como eu havia comentado com Vossa Excelência, para reformular a denúncia, aqui nós conversamos essa semana, hoje à tarde, aqui junto com o Miguel ao lado, falei para Vossa Senhoria, modifique a vossa denúncia, que eu assino junto. Porque eu entendo que o presidente, a gente não pode prejulgar. Então, abre-se a denúncia, eu entendo que existe sim alguma irregularidade, então se existe, vamos realmente investigar. Então já deixo de antemão, se a denúncia for reformulada, eu assino junto com Vossa Senhoria. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Emerson, então, o senhor apresentou o vídeo, nenhum de nós estávamos, né, a par desse vídeo, o senhor disse que tem mais coisas, então a gente gostaria de ficar a par de todas essas questões antes da gente abrir qualquer comissão, né, para a gente saber. Né, naquela ocasião, assinei o início da comissão, né, minha assinatura, mas sabemos que dos universitários é uma questão que vem vindo. Né, a questão dos cursos semipresenciais, que eu já estive conversando com o secretário do prefeito, que não vem sendo pago, né, desses cursos semipresenciais. Eu fiz uma indicação e ainda continua ocorrendo essa questão. Então é uma questão que nós, vereadores, poderemos juntos fazer algo para isso, para beneficiar aqueles que realmente precisam, né, e a investigação, se tiver as provas, se tiver, como o Luiz Néder falou, essa questão do vídeo, a gente poder reunir administrativamente e prosseguir. Né? Essa é a minha opinião, senhor presidente e vereador. Eu, na verdade... Só, vereador Emerson, me permite interromper Vossa Excelência. O contexto daquela assinatura que nós tínhamos conversado era um acordo que todos iriam assinar. Né, e no fim sobrou eu, o vereador Rodrigo. Né. Então, como conversamos na reunião posterior, Vossa Excelência iria formular a questão. E se no decorrer da investigação apresentasse algum elemento novo, aqueles que fossem envolvidos seriam investigados. Senhores vereadores, o vereador Darciso também quer uma parte. Segura meu tempo, por favor, vereador. Vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, aproveitando o gancho aí do vereador Miguel Mir, que tinham combinado todos para assinar. Eu não ia assinar sem ver o calhamaço. Seria isso. A minha posição, eu não assinei porque eu não me inteirei do assunto naquele momento. Então, fica aí a minha... Senhor presidente, senhores vereadores, a intenção desse vereador aqui não é constranger nenhum companheiro, até porque a gente está iniciando o mandato, nós temos ainda 3 anos pela frente para trabalharmos juntos. Eu fui um pouco eufórico com relação, porque vocês entendem o que vem se ocorrendo, a arbitrariedade que vem ocorrendo nesta casa,
mas eu vou acatar o pedido de vossas excelências. Em consideração aos senhores, pois amanhã nós estaremos marcando um horário, vamos redigir essa denúncia juntos, e eu acredito que, por companheirismo, como eu fui até agora com todos os companheiros, ninguém vai deixar de assinar essa denúncia. Eu agradeço a parte de todos. Seria isso, senhor presidente e nobres vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Luiz Neder. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Vamos falar um pouquinho de Conchas, né? Comentar da Zona Azul. Eu quero solicitar para o prefeito Odirley a reformulação da Zona Azul, que foi extinta aqui no começo do ano, na primeira sessão extraordinária. Está impossível parar o veículo na Rua São Paulo. Não tem lugar na Rua São Paulo e nas ruas adjacentes. É impossível parar. Então eu peço, senhor secretário, que oficie o prefeito da possibilidade da reformulação de um projeto de lei para a Zona Azul, para que fique mais fácil a gente poder fazer compras na Rua São Paulo, né? Quero comentar também do hospital. Eu estive 2 finais de semana, e foram 2 domingos, no hospital, e está complicada a situação no hospital. Eu fiquei 1 hora no pronto-socorro, e esse tempo que eu fiquei lá, é uma médica só para cuidar de todos os pacientes. Acontece o seguinte, chega um infartado, a médica para poder atender o infartado. A fila aumenta. Aí chega uma pessoa com AVC, logo em seguida. A médica vai e atende a urgência com a pessoa que está tendo AVC. Daqui a pouco chega um outro com o rosto cortado. A médica vai e atende aquele paciente que chegou com urgência com o rosto cortado. A fila fica 3 horas, 4 horas e não se atende os pacientes, crianças, pessoas de idade, e só se atende urgência. Fiz uma indicação aqui solicitando 2 médicos no pronto-socorro. Eu acho que resolveria o problema, né? Como eu converso hoje com o Reginaldo, que é o administrador do hospital, ele até sugeriu a contratação de um pediatra para tomar conta das crianças, né? E ele fez uma prestação de contas, eu estive lá, foi muito legal, e eu até gostaria, já comentei com ele, ele vem para cá para fazer a prestação de contas do hospital nesses últimos meses que eles estão lá. Então, gostaria também, peço a gentileza a você, secretário Júnior, oficie o pessoal do hospital para vir até a Câmara para fazer a prestação de contas, até mesmo que o Instituto Muriá está em processo de licitação, pode ser que eles continuem, pode ser que eles não continuem. Seria interessante mostrar o trabalho que eles vêm realizando lá e para que a gente também possa cobrar do Instituto. Gostaria de propor a todos os vereadores aqui, o vereador Emerson não está presente, mas seria interessante criarmos uma comissão de assuntos relevantes para que nós, vereadores, possamos, de um grupo, irmos até o pronto-socorro num sábado, num domingo, né, 3 pessoas, e fazermos um relatório e trazermos até aqui e enviarmos para o prefeito, né? Que o vereador Miguel Mir... Com a palavra, vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não posso ouvir falar mais em comissão aqui nessa Câmara hoje, está duro. Eu acho que nós temos a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social já constituída com 3 vereadores, que já poderia se aproveitar já dessa comissão para fazer esse trabalho, vereador Luiz, como sugestão. Acho que o vereador Rodrigo é presente, acho que o vereador Gênio também faz parte, e o vereador Ademir. E eu me coloco à disposição também para acompanhá-los, e acho que todos os vereadores. Então, acho que não haveria necessidade de formar mais uma comissão, né? Eu acho que o assunto é pertinente, é importante, mas dentro do nosso regimento, as comissões têm esse poder de solicitar informações, de fazer diligências. Eu acho que já temos a comissão, é só
formalizar isso, senhor presidente. Senhor vereador. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, vereador Miguel. Com a palavra, vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Luiz, eu ouvi atentamente a propositura de Vossa Excelência. Eu acho válido, louvável da iniciativa de Vossa Excelência com relação a essa comissão de assuntos relevantes. Só que eu gostaria de relembrar a Vossa Excelência que nós temos uma comissão de assuntos relevantes aberta, instaurada nesta Casa de Leis, e para que toda comissão se tenha um resultado positivo, nós dependemos do Poder Executivo. E, até agora, o Executivo não se manifestou em sequer nos ajudar a concluir essa comissão de assuntos processantes. Bastava o prefeito direcionar um funcionário competente, atribuir as funções, comissão esta, relembrando, com relação ao nosso velório municipal e ao nosso cemitério local, que se encontra em situação deplorável. Mas o senhor está de parabéns, mas eu gostaria que o senhor se atentasse a isso, para nós sermos felizes com relação a todas essas comissões. Nós dependemos da boa vontade do prefeito, do Poder Executivo, em querer sanar os problemas da nossa cidade. Obrigado pela parte, vereador. Vereador Emerson, eu entendo que a comissão do cemitério também é super relevante, mas a questão da saúde já passou o tempo provisório do Instituto Muriá. Então vai chegar nessa Casa de Leis para nós aprovarmos ou não depois da constituição do novo ou o mesmo. Então seria interessante essa comissão chegar e falar, olha, nós gostaríamos que fosse 2 médicos plantonistas no PS. Nós gostaríamos que tivesse um segurança no pronto-socorro, porque funcionários já foram agredidos. Eu ouvi disso de uma enfermeira. Eu fui agredida aqui dentro do hospital. Entendeu? Nós gostaríamos que a farmácia do hospital interna funcionasse 24 horas nos finais de semana, que hoje não é. Então o momento de cobrar, vereador Emerson, é agora. Isso é relevante, porque acho que até já expirou o prazo, né? Abriu um processo de licitação e vai ser feita uma nova escolha. Então, esse novo que entrar, que seja o Instituto Muriá, o outro que ganhar, que já saiba o que a nossa reivindicação, entendeu? Que é o mais importante. Que eu entendo que é isso o mais importante. O senhor quer uma parte? Eu gostei de uma parte, vereador. Vereador Miguel Mir com a palavra. Miguel. Eu acho que a questão que Vossa Excelência traz é de suma importância mesmo, porque se não tem saúde, vai cair no assunto de relevante lá no cemitério, né? Vai acabar lá, né? Então, não tem nem discussão a respeito disso. O que eu acho como estratégia de saúde, e aí eu vou falar como ex-secretário, como pós-graduado em gestão pública de saúde, a colocação de mais um médico, ele atenua, mas não resolve o problema. Enquanto nós não tivermos, e parece que a administração está atentando a essa questão, a adequação às equipes de saúde da família, com o médico nos postos de saúde, não quer dizer que vai resolver os problemas do hospital, mas vai se amenizar. Enquanto não voltar a ter um número mínimo de pediatras atendendo nas especialidades, também eu acho que não vai resolver o problema, nem isso que você coloca dois médicos. E lembrando uma questão financeira. Hoje, eu não sei quanto deve estar pagando o plantão, mas no mínimo é em torno de R$1.000 aí por 12 horas o valor bruto, até um pouco mais. Se você colocar 2, são R$2.000 a cada 12 horas, ou R$4.000 por dia de plantão médico, vezes 30, R$120.000 só com plantão médico. O hospital recebe 390. Você vai estar gastando quase 1/3 desse valor com pronto-socorro, sem resolver problema de saúde. Você vai estar somente atingindo lá o problema da pressão alta que chegou desequilibrada, descompensada, a diabetes, um acidente, mas promoção de saúde você não vai estar fazendo. Então eu acho que é uma atitude louvável de Vossa Excelência se preocupar com essa situação, mas eu gostaria de ver um trabalho, e parece que a Secretaria está tentando, resolver as questões dos postos de saúde, de voltar a fazer a medicina preventiva com o programa de saúde da família. A questão da farmácia é uma outra questão importante. A farmácia que está lá
ao lado da fisioterapia, farmácia municipal, ela atende aos programas, sim, aos programas dos postos de saúde, das equipes de saúde da família. A farmácia interna do hospital, ela funciona 24 horas, mesmo porque a enfermagem deixa a medicação para aqueles que estão internados e tem a medicação de emergência que fica no próprio pronto-socorro. Tem um estoque mínimo, é se trabalhado com isso. Pode até faltar algum tipo de medicamento que às vezes ocorre. Mas então, tudo isso que Vossa Excelência falou, eu assino embaixo e concordo, mas demanda custo e demanda dinheiro. Né? A simples colocação de um médico pediatra no PS também, se o plantão do clínico é 1.000, o plantão de um pediatra, no mínimo é 1.500. É um custo que a gente não vai ter condição de suportar, pelo menos em tese. Obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço a parte, vereador Miguel. Eu acho interessante conversar com o pessoal. Por exemplo, eu em conversa hoje com o Reginaldo do hospital, ele falou que daria para melhorar sim, que eles até vão abrir mão de 8%, que é uma taxa de administração que eles hoje ganham, e que pode melhorar sim esses serviços. Eu acho interessante a gente estar trazendo e indo conversar. É por isso que eu gostaria dessa comissão, entendeu? Não precisa só 3 vereadores, pode ser a comissão que já existe e mais ou todos os vereadores, para a gente visitar, ver como é que é em loco, isso é importante. De imediato, que Vossa Excelência já sugeriu, já a mesa oficiar ao Instituto Moriá, agendar uma reunião com a gente, para eles fazerem um balanço do que está acontecendo, dessa questão, e depois a gente, mediante esse balanço, ir visitar lá. Eu acho como sugestão. Eu gostaria até que fosse não interna, que fosse aqui no plenário essa prestação de contas. Faço essa sugestão a vocês, o que vocês acham? Sim? Então fica convocado o pessoal do Instituto Moriá, né, senhor presidente? Convidado a... Serão convidados, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos lá, dar continuidade aqui. Eu fiz uma indicação do 14º salário das agentes comunitários de saúde. Eu tenho aqui CONASC, que é a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. O vereador Miguel, depois quiser uma parte para complementar, eu vou ler para vocês. Tempo ainda temos. Em alguns estados, desde a efetivação dos ACS, como servidores públicos, iniciou uma grande discussão sobre o direito ou não dos agentes comunitários de saúde receberem esse incentivo adicional no mês de dezembro, mesmo que já tivesse recebido o 13º salário do mês do seu aniversário, já que essa é a regra geral do Estatuto dos Servidores Públicos. Para a maioria dos prefeitos e secretários municipais de saúde, a praxe é usar referido valor como compensação do adiantamento pela prefeitura do 13º salário do servidor ACS, ou ainda utilizá-lo para aquisição de uniformes, equipamentos de trabalho, veículos e etc. Porém, em 2009, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e em 2010 o Tribunal de Contas dos municípios de Goiás manifestaram pareceres favoráveis aos agentes comunitários de saúde e, através de decisão, chegando a afirmar que é ilegal a utilização da verba de incentivo adicional dos ACS para compensação de pagamento de 13º salário ou qualquer outra despesa de natureza salarial. O diferenciado do incentivo de custeio que pode ser usado para esse fim. O Ministério Público goiano também se posiciona favoravelmente ao pagamento em espécie desse incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, considerando um plus a sua remuneração, um bônus do Ministério da Saúde aos profissionais ACS. É uma reivindicação antiga dos agentes aqui em nosso município, desse 14º salário que vem do Ministério da Saúde. Então eu solicitei ao prefeito que envie projeto de lei para esta casa para que a gente possa estar regulamentando esse direito que eles têm. Uma parte só, vereador. Só queria falar, esse documento eu protocolei o senhor prefeito finalzinho de março. Uma agente de saúde passou para mim e já está em mãos com ele esses documentos aí que o senhor leu agora. Só para informação. Né?
Que bela informação, vereador Júlio. Então vamos aguardar que o Poder Executivo nos envie para que nós possamos apreciar e votar, né? Obrigado. A palavra, vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, é óbvio que seria bom que todo funcionário tivesse além do 13º e 14º. A questão que me pega aí, e não tirando o direito dos agentes, que eu acho que é correto, e os outros funcionários? E a isonomia? Né? E a isonomia do tratamento com todos os funcionários. Se é direito para um, eu acho que tem que ser direito para outros. A questão do incentivo, eu já diversas vezes manifestei, até com os próprios agentes. O que o Ministério repassa não é piso. O que o Ministério repassa não é valor de piso, não é valor de salário, mesmo porque o que é repassado para a equipe de saúde da família, do PSF, mal dá para pagar o salário do médico. Que dirá a enfermeira, auxiliar de enfermagem, que também são integrantes da equipe. No caso dos agentes de saúde, o que o Ministério repassa é o incentivo. Não é piso e não é valor salarial. É somente uma ajuda de custo aos municípios a manter o programa de saúde da família. Esse 14º não quer dizer que seja todo ano. A partir do momento que o Ministério cortar esse repasse, como ficaria através de uma lei se a gente fizesse, ligando ao repasse do Ministério, e em determinado momento o Ministério cancela esse repasse. Fica o município com um ônus para o resto de toda a sua vida, porque não vai ter mais como cancelar essa lei. Como novamente disse, eu acho justo que o 13º, que o 14º fosse pago mais para todos, e que se não pode ser assim, que se rateie entre os agentes, como a gente já fez em outros anos passados. Então, vereador Miguel, sugiro que seja um adicional de Natal, algum adicional que possa... Né? Eu acho que ele pode ser diluído por um 13º. Entendi. Ele pode ser diluído por um 13º. Se você somar durante os 13 meses, você vai dar o 14º. Se o piso é 900 hoje aqui na prefeitura, você pega esse valor e dilui em um 13º. Porque formalizar como 14º não vai ter como, por conta da isonomia dos outros funcionários. Entendi. Então fica essa indicação do vereador para aprimorar essa indicação ao Executivo. Tem um pouco... Eu peço silêncio ao público aí atrás, por favor. Vereador Miguel, quer uma parte? Não? Gostaria, para finalizar, comentar da pavimentação das ruas da cidade. Eu já acho que nós solicitamos, né? Alguém tem informação? Alguns vereadores da base, do prefeito? Quando que começa o tapa-buraco? Os buracos que já abriram não taparam? Começou já, vereador Júnior? E quantos mil metros? 5.000 metros? Que bom. Então, porque houve, acho que, um tapa-buraco inicial de 1.000 metros, abrir os buracos e deixaram os buracos nas ruas, e a gente tem que, às vezes, desviar daquele buraco que a própria prefeitura abriu, e é até perigoso um acidente. Então, se já começaram a tapar os buracos, parabéns. É isso, senhores vereadores, público aqui presente, muito obrigado. Não havendo ninguém mais inscrito na tribuna, consulta o plenário sobre a dispensa do intervalo regimental de 15 minutos, conforme o artigo 163 do Regimento Interno. Quem for favorável à dispensa do intervalo regimental, fique sentado. Quem for contra o intervalo regimental, fique em pé. Dispensado o intervalo regimental por unanimidade. Passamos agora para a ordem do dia. Coloco em discussão o recebimento da denúncia de infração político-administrativa por falta de decoro parlamentar, protocolizada pelos cidadãos Plínio Rodrigues, Bernadette de Lourdes Santos, Roberto Alves, Renato Silva Tomazella, Taluama Santos Garcia, Cláudia Menon Alves e Valquíria de Almeida, contra o vereador Emerson José Fechna. Em discussão. Vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma denúncia contra esse vereador. Gostaria de usar a tribuna até para mim me manifestar e fazer uma defesa prévia.
Senhor presidente, senhores vereadores, denúncia protocolada contra este vereador esta semana. Eu gostaria que vocês analisassem a relevância desta denúncia. Eu não vou nem me dar o luxo de ler o nome dos denunciantes, que eu não conheço. Conheço a maioria, um ou dois eu desconheço, mas eu acredito que nem estão presentes. Para tentar induzir os meus companheiros a aceitar essa denúncia. Mas como eu já falei anteriormente nesta casa, tem que ser apurado. Vossas Excelências têm a liberdade de julgar, analisar fatos estes narrados, mas nós sabemos o que desencadeou essa denúncia. Está desenhado o porquê desta denúncia. Nós sabemos das referidos denunciantes aqui. Eu não quero citar problema de um e de outro, mas a ligação com as pessoas que eu denunciei já, que eu venho denunciando nesta casa. É claro. Mas vamos a alguns fatos. Eu acho que a Câmara tem que apurar denúncias relevantes de interesse público, tal denúncia já julgada pela Justiça Eleitoral, vem sendo julgado pelo Judiciário. A denúncia fala por infração política administrativa, por falta de decoro parlamentar. Eu não fui condenado por isso. É um processo que eu respondo. Recentemente fui condenado, cabendo o recurso. E foi o que eu fiz recentemente. Recorri, entrei com o recurso. E para si chegar nesses fatos, por infração política, decoro parlamentar, eu tenho que ser condenado lá. Juridicamente. E tem pessoas técnicas para analisarem. Agora, a denúncia também fala de inegibilidade. Eu não sou candidato a nada. Eu exerço um cargo público. Eu fui eleito. Estou aqui legalmente, representando uma boa parte dos cidadãos conscientes, dando continuidade no meu segundo mandato, um dos vereadores, sem desprezar os outros, como eu falei, tive a sorte de conquistar muitas coisas para o nosso município. A lei da ficha limpa se discute, é uma lei nova, se discute a possibilidade de ser ou não ser candidato. A partir do momento que eu fui eleito, está lá no judiciário. Enquanto não houver o trânsito em julgado, eu tenho meus recursos. É assim que funciona. Agora, o que não podemos é atropelar. Mas falo mais uma vez, não estou querendo impedir Vossas Excelências, até acho interessante criar-se essa comissão para analisar essa denúncia, se tem fundamento ou não. Terminando todos os recursos
junto ao judiciário, e se por eventualidade se confirmar esta minha condenação, se essa condenação se enquadrar na lei da ficha limpa, eu tenho certeza que os senhores não vão precisar se constranger, se expor desta forma. O próprio judiciário, em conjunto com a justiça eleitoral, vai se manifestar a respeito desta condenação. E com certeza, em conjunto, irão informar esta Casa de Leis que meus direitos políticos estão cassados, suspensos. Coisa que não ocorreu ainda. Mas para todos os efeitos, eu me antecipei, nobres companheiros. Eu fui ao cartório eleitoral de nossa cidade, da nossa comarca, e peguei uma certidão. E a certidão é clara. Eu estou em pleno gozo dos meus direitos políticos. A justiça não se manifestou a respeito. O judiciário sabe das minhas possibilidades. E pelo que nós vimos hoje, ainda tem justiça nesse país. Haja visto a decisão do nosso judiciário hoje, informando esta casa há pouco tempo da irregularidade de um ato arbitrário que nós sabemos de onde vem partindo. Nós sabemos o porquê vem ocorrendo isso. Se manifestou a respeito. Me concedeu uma liminar, suspendendo um possível afastamento, mas isso eu não fiz para afrontar meus companheiros aqui nessa casa. Isso eu fiz com o intuito de deixar claro que a lei ainda existe, que não vai ser nenhum ato arbitrário, nenhuma formação de interesses pessoais que vão me afastar desta casa indevidamente. Eu peço até desculpa perante os meus companheiros, que eu tenho certeza que por vossas excelências jamais tomariam tal atitude injusta, incoerente. Eu estou aqui explicando o porquê desta atitude da minha parte. Eu não posso permitir que continue essas barbaridades que vêm ocorrendo nesta casa, estas arbitrariedades, esse jogo de interesses pessoais desenhado. Seria isso, senhor presidente, nobres companheiros. Mais alguém em discussão?
Não havendo mais discussão, passamos à votação. Coloco em votação nominal o recebimento da denúncia. Essa votação exige maioria absoluta, 5 votos. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Darciso. Favorável. Vereador Eugênio. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Miguel Mir. Favorável. Vereador Luiz Neder. Favorável. Vereador Ademir. Favorável. O vereador Emerson se encontra impedido da votação. Proclamo o resultado da denúncia. A denúncia foi recebida por 7 votos a favor e nenhum contrário. Senhor presidente, eu solicito justificativa de voto, senhor presidente. Pois não, vereador. A questão do mérito, nós vamos decidir agora na comissão. Desde o primeiro momento em que Vossa Excelência trouxe uma denúncia referente à minha pessoa, eu tinha deixado claro que todas e qualquer denúncia que chegasse embasada e formulada, eu iria apurar contra quem quer que fosse. E até acho que todos os vereadores devem tomar a mesma medida caso venha contra a minha pessoa alguma coisa. Nós não estamos aqui, pelo menos nós, independente dessa questão particular do vereador Emerson e vereador Miguel Chaguri, passando a mão ou panos quentes para quem quer que seja. Se temos amizade, se temos companheirismo, ela não pode transparecer e não pode ultrapassar para aquilo nós fomos eleitos, a quem nós fizemos um juramento no dia da posse, de fazer cumprir a Constituição Federativa do Brasil e a lei orgânica do município. A minha amizade com o vereador Emerson, com o presidente Miguel, ela continua do mesmo jeito. Mas é a circunstância que foi posta. E nós não podemos nos omitir, escondendo-se atrás de tapinhas nas costas, de vamos pôr panos quentes. Eu acho que se houve uma renovação de todo e quase todos os vereadores dessa casa, um dos motivos é isso. E nós vamos ter que apurar aquilo que chegar, é lógico, sem se miscuir com a questão individualizada ou particular entre quem quer que seja. Eu acho que é a conduta de qualquer homem público. O Brasil vem passando um momento de manifestações e de repúdio à classe política. A classe política que atualmente está ocupando os cargos e a qual nós também fazemos parte. E se nós não ouvirmos isso, se nós não ouvirmos a nossa consciência, se nós não ouvirmos aquilo que é o desejo da população, não de fazer uma caça às bruxas ou fazer questões aproveitando-se de momentos partidários, políticos para tentar inserir uma questão, mas é trabalhar com a consciência limpa. Vai ser dado amplo direito de defesa ao vereador Emerson na questão, aonde ele vai poder justificar toda essa questão que ele falou em tribuna, que de antemão nós não podemos duvidar, mas também não podemos já acreditar. Por isso existe a comissão processante, como também no caso do vereador Miguel, guardadas as devidas proporções que são diferentes no caso. Então é somente por isso, senhor presidente. Se fosse o vereador Rodrigo, que é da minha bancada, a minha conduta também seria a mesma. Se fosse o vereador Luiz, ou com qualquer outro vereador. E eu acho que deve ser essa conduta de todos nós, homens públicos, para tentar um pouco melhorar a imagem do político não consciente, mas do político do Brasil, que a gente está aqui pela coisa correta, pela coisa pública. É isso, senhor presidente. Por força de liminar concedida na data de hoje, pelo juiz de direito Dr. Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes, da 2ª Vara da Comarca de Conchas, nos autos do processo número 30014156620138
260145 de mandado de segurança impetrado por Emerson José Fechner, o pedido de afastamento provisório do denunciado não poderá ser votado pelo plenário em razão de ser considerado inconstitucional o dispositivo do regimento interno e da lei orgânica municipal nesse sentido. Dando continuidade nos trabalhos, passamos a constituir a comissão processante para apurar a denúncia de infração político-administrativa por falta de decoro parlamentar apresentada por populares contra o vereador Emerson José Fechner, através de sorteio dentre os vereadores desimpedidos, observando-se a proporcionalidade dos partidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Artigo 66, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Esclareço que os vereadores impedidos de participar da comissão processante são os vereadores Emerson José Fechner como denunciado e este presidente da Câmara, nos termos do artigo 29 do Regimento Interno. Passamos agora para fazer o sorteio. Senhor presidente, podemos nos aproximar também, como da outra vez? Eu vou dobrar os papelzinhos. Tá, vou pôr aí. Vereador Eugênio Luiz de Oliveira. Luiz Antônio Neder Filho. Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Rodrigo Garcia Lerantovski. Darciso Aparecido Capelari. Ademir Simão. Miguel Jorge Mir Neto. Convido o vereador Emerson para fazer o sorteio. Miguel Jorge Mir Neto. Deixa eu olhar aí, Júnior. Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Luiz Antônio Neder Filho. Presidente, você? Relator? Declaro que a comissão processante então ficou assim constituída. Presidente Miguel Jorge Mir, relator Luiz Neder e membro vereador Júnior. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Já convoco a comissão para a reunião amanhã às 10 horas aqui na sede da Câmara, senhor presidente. Estão convocados para a reunião. Nos termos do artigo 66, inciso 3, a linha A da Lei Orgânica Municipal, o presidente da comissão processante terá 5 dias para iniciar os trabalhos a contar da data de amanhã.
Projeto de Decreto Legislativo 11/2013, Poder Legislativo, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto e outros, dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchiense ao senhor Francisco José Gorga Rodrigues. Coloco em turno único de discussão e votação. Em discussão. Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de tudo gostaria de agradecer a todos os vereadores que subscreveram o referido projeto. Haja visto que o Francisco Gorga, popularmente conhecido como Chico Gorga. Senhor. Peço silêncio no público, por favor. Continuar, vereador. Haja visto que o senhor Francisco Gorga, popularmente conhecido como Chico Gorga, funcionário da Justiça Estadual, conchiense desde sempre, mas fiquei sabendo que o mesmo não é nascido em Conchas, não é natural de Conchas. Grande personalidade cultural do nosso município, através dos seus conjuntos e das bandas que ele compôs, e filho do senhor Luiz José Rodrigues, que é autor do nosso hino de Conchas. Quando soube dessa situação, imediatamente tomei a liberdade de conversar com os vereadores, a qual foi muito bem acolhido por todos. Então acho justa a homenagem ao Chico, nosso grande amigo, que a partir de agora vai ser conchiense também, contando aí com a aprovação de todos os vereadores. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Essa votação é nominal. Vereador Júnior. Favorável. Vereador Darciso. Favorável. Vereador Emerson. Favorável. Vereador Eugênio. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Miguel Mir. Favorável. Vereador Luiz Neder. Favorável. Vereador Ademir. Favorável. Eu também voto favorável. Projeto de Decreto Legislativo 11/2013 do Poder Legislativo aprovado por unanimidade. Primeiro turno, senhor presidente. Turno único? É turno único, vereador. Acho que... Coloco em discussão em bloco os requerimentos número 49, 51, 52, 53 e 54 e a moção 45/2013. Votação simbólica. Os requerimentos também, senhor presidente? Os requerimentos também. Eu gostaria de falar em discussão, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria falar sobre o requerimento, sobre os dois requerimentos da minha autoria. Um sobre receber as informações da prefeitura a respeito da GFIP. A GFIP é a guia de recolhimento da Previdência. Eu tenho acompanhado aí as pinturas de guia, a parte de roçada, a obra que está sendo feita lá no centro odontológico. E por curiosidade, questionei de algum dos trabalhadores se os mesmos são registrados. E pela minha surpresa, alguns não são registrados. A minha preocupação é se a prefeitura está exigindo no ato da contratação dessas empresas essa guia que comprova o registro dos trabalhadores. Por quê, senhor presidente? Se caso não houver esse registro, a prefeitura vai ser solidária se algum dano ocorrer ou algum processo ocorrer por falta do registro dessa empresa, independente se é terceirizado o serviço ou não. E às vezes a gente vê pessoas até de idade trabalhando, e se tiver algum acidente de trabalho ou algum outro problema, poderá a prefeitura ser solidária nessa situação. O que eu estou pedindo não é para mandar dispensar ninguém. O que eu estou pedindo é que quem contrata, que faça o registro profissional, que tenha carteira assinada. Nada mais justo que quem trabalha ter os seus direitos trabalhistas salvaguardados. Então é esse um requerimento, saber se a prefeitura está tomando as providências a respeito disso. Outro requerimento é em relação às empresas
que ficou de restos a pagar. Acho que o vereador Ademir já até solicitou as informações, e acho que outros vereadores também solicitou essas informações. O questionamento foi feito por um dos comerciantes que ficou. Parece que houve um pagamento até o valor de R$1.000, se eu não me engano. Mas se é R$1.000 por empresa ou R$1.000 até a nota? Porque às vezes pode ter empresas com diversas notas de 700, 800, e se somar tudo, recebeu mais aí de 7, 8, 10 mil reais. Então é saber se esse pagamento que foi feito foi individualizado por empresa ou se foi pago notas até R$1.000. Porque se foi isso, tem empresa aí que às vezes está com um valor de 5 mil para receber e não recebeu porque está lá no valor maior que R$1.000. Mas tem empresa que recebeu 10 notas de 500 e já recebeu R$5.000. Então é só para saber se ter essa informação a respeito dessas notas. Eu até falei que o comerciante queria providenciar para tirar essa informação. E por último, senhor presidente, há uns dias atrás, algumas semanas atrás, a minha esposa, enquanto estava trabalhando, ela recebeu um comunicado na escola que as vacinas da gripe que haviam sobrado, que não tinham sido aplicadas, iriam ser administradas aos funcionários, professores, e acho que até estive no fórum também, eu vi até uma cópia desse ofício junto lá, uma cópia do ofício não, uma cópia de comunicado aos funcionários do fórum. E alguns dias depois foi cancelado essa distribuição de vacinas por conta da informação que não está na norma técnica que esse público seria alvo, objeto da vacina. As normas existem de todos os tipos, mas a questão principal é a saúde da nossa população. E eu andei levantando em alguns postos, são mais de 800 doses de vacina que estão sendo jogadas no lixo e que poderiam estar sendo beneficiados a nossa população. Mas se der uma reação alérgica, uma reação da vacina nessa pessoa que não estava prevista. Se o secretário assumiu a responsabilidade, não vai ter problema nenhum. Mesmo porque se der, vai dar também em quem está no público-alvo. E já é uma vacina consagrada, que já vai ser dada em idosos, começou no final da década de 90 e que vem até agora. São raríssimos os casos de pessoas que têm alguma reação a essa vacina. Mas, ao mesmo tempo, são 800 doses que estão indo para o lixo. Por uma questão, às vezes, normativa da dona Norma, que não foi... Alguém olhou e falou, não, a norma não compete. Então nós vamos deixar as pessoas que poderiam estar sendo cobertas pela vacina, correndo o risco de pegar a gripe. Então, até na questão do dinheiro público, que é se preferível jogar essas doses, eu quero saber essa informação, porque houve esse recuo da Secretaria da Saúde, da Vigilância Epidemiológica, em impedir a distribuição dessas doses de vacina. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação os requerimentos de número 49, 51, 52, 53 e 54, 2013, e a moção 45, 2013. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento de números 49, 51, 52, 53 e 54, 2013 e moção número 45, 2013, aprovadas por unanimidade. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Vereador Ademir. Vereador Luiz Neder. Vereador Miguel. Rodrigo. Vereador Eugênio. Vereador Emerson. Darciso. Com a palavra, vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria parabenizar os organizadores de futebol que tivemos lá no distrito de Jiquiratiba. São vários nomes lá, não vou nem citar nomes, porque senão a gente acaba esquecendo de alguns. E onde que eu volto a cobrar o senhor prefeito, a gente já está correndo atrás, tem falado bastante a respeito do campo de bola de Jiquiratiba. Que nós perdemos esse campo de bola, se não me falha a memória, eu vou trazer
datas na próxima sessão com mais concreto, mas se não me falha a memória, nós perdemos esse campo de bola, que tinha aproximadamente 50 anos no distrito de Jiquiratiba. Nós perdemos ele no ano 2004. Não tenho bem certeza, mas na próxima sessão vou trazer alguns documentos. E a gente vem lutando. Hoje o esporte é sempre foi de grande valia e vem sendo. Que a gente tira o menino a menina, o esporte acaba desenvolvendo a cultura para os jovens. E nós tivemos sábado lá aproximadamente uns 300 jovens no distrito de Jiquiratiba. Foi maravilhoso, transcorreu bem, sem nenhuma confusão, apenas num campinho que temos lá, confrontando com o grupo ali, quase na rua o campinho ali. Foi pequeno o campo, foi dado uma ajeitada, então houve a disputa do campeonato, o qual o Jiquiratiba até venceu. Lanjal, time Monzano, ficou em segundo colocado. E eu parabenizo todos os times que competiram aí, o ganhador e perdedores. Foi muito bom. Então eu volto que o senhor prefeito, vamos tomar essas providências o mais rápido possível para esse campo de bola do distrito de Jiquiratiba. E volto também a cobrar novamente a administração a respeito de uma lombada na altura do número 804 lá no distrito. Continuam exagerando, velocidade 80, 100 por hora, Jiquiratiba é pacato. Aí os senhores observam, nesse dia de mais movimento, alguns graciosos gostam de exibir velocidade. E não temos o policiamento lá, fraco, a gente percebe que, como já questionamos na sessão passada, estamos com falta de efetivo na polícia, então não atende. Pessoal rodando sem carta, molecada. E então a gente quer evitar o pior, porque depois que aconteceu um acidente dramático, lá então é complicado. Eu peço para as autoridades competentes aí, e vamos fazer essa lombada o mais rápido possível. Não dá para segurar mais na maneira que está ocorrendo. Não é este vereador que fala, é o público presente, que sempre está ali, presente ao comércio ali. Então, exagero de velocidade. E eu gostaria dessa atenção do senhor prefeito na parte do esporte. Seria isso, nobres colegas, senhor presidente. Explicação, vereador Júnior. Dou por encerrada a presente sessão, ficando os senhores vereadores convocados para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 22/7/2013, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, Conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando